Olá! Hoje vamos mergulhar numa estrutura de pensamento muito poderosa que serve quase como um mapa para a gente navegar pela vida. É uma análise baseada em dois antigos princípios herméticos, tudo sobre a ótica brilhante da filósofa Lúcia Helena Galvão. A ideia aqui é entender como é possível sair daquela sensação de caos e caminhar para uma vida com mais controle e, principalmente, com mais propósito. E a gente começa com a pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Será que a vida é só uma sucessão de acasos, de acidentes? Ou será que existe por trás de tudo uma ordem, um conjunto de regras que governam o universo, desde o movimento das galáxias até os nossos próprios pensamentos? Porque, sejamos sinceros, para muita gente a vida parece um verdadeiro turbilhão caótico, sabe? Aquela sensação de que somos jogados de um lado para o outro pelas circunstâncias, quase como marionetes nas mãos do destino. A gente acaba só reagindo aos acontecimentos em vez de fato, criar a nossa própria realidade. E essa sensação é capturada perfeitamente no que a Lúcia Helena chama de Síndrome de Gabriela. Lembra da música? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É exatamente essa mentalidade de ser um produto passivo do ambiente, da criação. É uma aceitação de que somos definidos pelas nossas condições e não pelas nossas escolhas. E aqui a gente tem um verdadeiro divisor de águas. De um lado, a visão comum. A vida é caos, tudo é aleatório. Do outro, a visão hermética, que propõe um cosmos, um universo ordenado, regido por leis. E olha, isso muda tudo. Porque se o universo é um caos, só nos resta ser um produto das circunstâncias. Mas se é um cosmos, então é possível aprender as regras do jogo e se tornar o produtor da própria vida. Certo, mas por onde a gente começa a enxergar essa ordem oculta? O primeiro passo é entender o princípio da polaridade. Ele é a chave que nos mostra que coisas que parecem totalmente opostas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. A definição que vem lá do Caibalion parece meio enigmática, né? Tudo é dual, tudo tem dois polos, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Parece um paradoxo, mas a sua lógica é genial quando a gente vê na prática. A analogia do termômetro que a Lúcia Helena usa deixa isso claríssimo. Pensa bem, onde exatamente o frio termina e o calor começa? Não existe uma linha divisória, né? Calor e frio não são coisas diferentes e opostas, são apenas graus distintos da mesma coisa, a temperatura. E agora vem a parte mais legal. Isso se aplica diretamente ao nosso mundo interior. Ódio e amor não são energias diferentes, são graus diferentes da mesma energia emocional. Coragem e medo estão na mesma régua. O que isso quer dizer na prática? Que é possível ajustar o nosso estado mental como quem ajusta um termostato, se movendo conscientemente ao longo dessa escala. Então, o ponto crucial é este. Se a pessoa não escolhe conscientemente em que ponto dessa escala vai vibrar, se é na coragem, no amor ou na honestidade, as circunstâncias ou outras pessoas vão escolher por ela. Não escolher já é, em si, uma escolha pela passividade. E esse raciocínio nos leva direto para o segundo pilar. Se tudo tem polos e não é um acidente, isso só pode significar uma coisa. Chegamos ao princípio da causalidade, que basicamente diz que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. O princípio é bem direto. Toda causa tem o seu efeito e todo o efeito tem a sua causa. Aquilo que a gente costuma chamar de acaso, sorte ou azar, na verdade, é só um nome que damos para uma lei que ainda não compreendemos. Nada escapa dessa regra. A filosofia nos dá uma metáfora poderosíssima para isso. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, existe a liberdade de escolher as sementes que plantamos, nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, mas não existe a liberdade de escapar da colheita que, inevitavelmente, virá delas. E é aqui que está a chave para a gente entender a liberdade. O campo da causa, da semeadura, esse é o reino da liberdade. É aqui que a gente pode escolher conscientemente. Já o campo do efeito, o da colheita, esse é o reino do determinismo. Aqui, a gente simplesmente vive com as consequências do que foi plantado antes. Ok, com esses dois princípios na mão, a questão se torna muito prática. Como é que se deixa de ser um simples produto das causas externas para se tornar um produtor consciente da própria realidade? A maioria das pessoas, de acordo com essa visão, vive como o homem-massa. O que é isso? São produtos da genética, do meio em que vivem, da opinião coletiva
executando inconscientemente um roteiro que foi escrito pela sociedade, pela moda, pelas expectativas dos outros. Então, a pergunta que cada um precisa se fazer é: quem está no comando da própria vida? É a pessoa que está no volante com as mãos na direção ou alguém que está vendado no banco de trás, simplesmente sendo levado para um destino que não escolheu? A saída, veja bem, não é tentar quebrar as leis do universo, é entendê-las para jogar um jogo melhor. Os mestres não ignoram as regras, eles aprendem a jogar de acordo com regras superiores. E o segredo da maestria é este: os sábios não desafiam as leis universais. Eles se alinham a leis superiores para neutralizar e se elevar acima das leis inferiores. É como se, ao obedecer a um princípio mais alto, a pessoa ganhasse liberdade em relação ao mais baixo. A Lúcia Helena Galvão usa uma analogia que é simplesmente perfeita. Imagine uma estátua sobre uma mesa instável. Se alguém chuta uma perna da mesa, a estátua balança. Se a mesa desmorona, ela cai. Agora, e se essa mesma estátua estivesse suspensa por um fio de aço resistente preso lá no teto? A mesa poderia ser completamente destruída e a estátua permaneceria firme, porque o seu ponto de apoio não está na mesa, mas acima dela. Na nossa vida, a mesa são as circunstâncias, a situação financeira, a opinião dos outros, a saúde. O fio do teto são os princípios superiores nos quais uma pessoa se ancora: a justiça, a verdade, um propósito de vida. Quando nos firmamos nesses princípios, nos tornamos independentes do caos das circunstâncias do mundo. E essa citação, que também aparece nas reflexões da Lúcia Helena, reforça a dimensão das nossas escolhas. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Cada causa que plantamos conscientemente reverbera muito além do momento presente. Então, qual seria o plano de ação? Primeiro, reconhecer os pontos da vida onde nos sentimos como um produto, onde as coisas parecem caóticas. Segundo, escolher conscientemente a própria polaridade para mudar o estado interior. Terceiro, assume a responsabilidade total pelas sementes que plantamos. E, por fim, se ancorar numa lei superior, num princípio que vá além das circunstâncias do dia a dia. Resumindo, as conclusões principais são: o universo é um cosmos ordenado, não um caos. O princípio da polaridade nos dá poder sobre o nosso mundo interior. O da causalidade nos dá poder sobre o mundo exterior. E o mais importante, é totalmente possível sair do papel de produto da vida para se tornar o seu produtor consciente. E assim, a gente termina onde começou, mas com uma perspectiva completamente nova. A pergunta final, que fica para reflexão, é essa: uma pessoa é produto do seu mundo ou seu produtor? A escolha, no fim das contas, é de cada um.